Caros alunos, sejam bem-vindos. Aqui é professor Nelson Gonfinetti. Eu sou endocrinologista, um grande amigo da Unilink e tenho o prazer de dar continuidade à discussão de algumas questões clínicas, algumas questões de provas, e nós vamos treinar o nosso raciocínio em cima de um tema que nos é muito caro, que é a obesidade. A obesidade hoje é a epidemia mundial. O que antes seria uma simples reserva energética para os momentos em que nós tivéssemos a ausência de comida, hoje em dia se voltou contra, ou seja, esse excesso de peso está a um ponto que nos está prejudicando a saúde. Eh, a ideia da gordura é a capacidade de armazenar energia. Isso é importantíssimo para a nossa sobrevivência. De uma maneira geral, o homem tem que ter entre 10 e 20% do seu corpo formado de gordura, e a mulher entre 18 e 28% de gordura corporal. Quer dizer, há um mínimo e um máximo. Isso, quando extrapolado, causa mal à saúde. Isso é prejudicial ao nosso padrão de vida atual. Mas por que isso acontece, né? A melhor resposta é que nós temos na ingesta de calorias maior do que o gasto calórico. Então, isso foi possível porque o padrão alimentar contemporâneo modificou-se. Há nos nossos alimentos cada vez mais riqueza em gorduras, alimentos ultraprocessados. Eu digo que isso são chamadas calorias mortas, né, são calorias simples, sem nenhuma nutrição. E isso que faz com que a gente não gaste, porque ingere muito, aquelas calorias e nos dá doenças. As últimas estatísticas são de que nos Estados Unidos, cerca de 65% das pessoas têm mais que 25 ou 30 quilos por metro quadrado, enquadrando-se nos casos de sobrepeso e obesidade. E na estatística brasileira de 2019, 60% dos adultos brasileiros têm acima de 25 quilos por metro quadrado, o que dá para nós uma população de 96 milhões de pessoas. Obesidade é uma doença crônica, grave, como hipertensão, como diabetes, como dislipidemia. Ela tem que ser encarada como uma doença crônica, portanto, incurável, apesar de controlável. Nós vamos responder algumas questões. Na primeira questão, nos diz respeito ao tratamento. Então, os medicamentos Orlistat, Sibutramina e Liraglutide são utilizadas para o tratamento de qual das doenças abaixo? Bom, esta é muito fácil, né? Nós estamos falando de obesidade. Questão A, obesidade. Questão B, diabetes mellitus tipo 2. Questão C, dislipidemia. E questão D, esteatose hepática. Esse último item, só para abrir um parênteses, já se extrapolou, sendo considerado um uma outra denominação, né, que é a esteatohepatite metabólica. Mas a questão correta nessa situação é a A, obesidade. Antigamente, nós tínhamos arsenais terapêuticos muito limitados para tratar a obesidade, né. Eu digo tratar, não sei se tratar é o termo certo, mas controlar a obesidade, porque tratamento não é definitivo. Haviam medicações, ali tem 2 exemplos, como o Orlistat e a Sibutramina, que eles tinham ações específicas no sistema nervoso central, ou no caso do Orlistat, no intestino, mas era uma ação via inibição da serotonina que a a Sibutramina fazia.
Mas ela não era exclusiva na ação, no centro do apetite. Então, a sibutramina também agia em outros locais, também age, ela ainda está no nosso mercado brasileiro, ela age em outros locais. Ela é capaz de fazer taquicardia, de aumentar a pressão arterial, de mudar o comportamento, né. Então, era muito difícil quando nós só tínhamos sibutramina, porque qual fazia o sentido de você usar um remédio que você também não conseguia dormir, que você tinha hipertensão arterial, que você não conseguia conviver com o indivíduo do seu lado, né. Então, hoje em dia, novas medicações estão aparecendo para controle e tratamento da obesidade, e aí foi listado uma delas, que é a liraglutide. A liraglutide é um análogo do nosso hormônio chamado GLP-1. O nosso GLP-1 endógeno, ele tem uma ação de minutos, mas, este, que é um análogo, portanto, modificado ali, o nosso GLP-1 modificado, com um tempo de ação muito maior e com uma ação específica bastante interessante. Esse grupo é um grupo extremamente promissor, você tem a liraglutide muito bem sedimentada, mas nós temos outras medicações que já estão ou vão estar no mercado. Em bula, elas também agem e são usadas para diabetes tipo 2, mas nós vamos listar aqui também a semaglutida, que é extremamente promissora, já está no mercado brasileiro, e as novas que vão aparecer no nosso mercado, como a tirzepatide, brevemente vai sair no mercado, e a retratutida. São medicações, as últimas 2, com ação dupla, né. Então a lira, a sema, são, análogos de GLP-1, e então a tirzepatida e a retratutida são análogos que bloqueiam, o GLP-1, e o GLP-2 tem uma ação contra a obesidade muito mais importante. Aí esse grupo ele é tão interessante, porque adicionais efeitos foram encontrados, como proteção cardiovascular, proteção renal, e o indivíduo, eh, tem alta segurança no seu uso. Na questão número 2, nós vamos tratar, de uma mulher de 25 anos, caucasiana, sem antecedentes mórbidos significativos em exame de rotina e que apresenta bom estado geral, com o peso de 82 quilos, a altura de 1,60 m, a circunferência abdominal de 115 centímetros, a circunferência cervical de 48 centímetros, a pressão de 13/8, e pelo seu índice de massa corpórea nós podemos afirmar que se encontra bem. Antes de eu colocar o enunciado, eu vou fazer um pequeno parênteses sobre índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é uma continha extremamente simples e que nós vamos fazer agora, ao vivo aqui com vocês. Então todo mundo pega a calculadora, né, e aí vocês vão digitar 82 quilos, vão dividir 82 por 1,6 e vão dividir novamente por 1,6. E isso vai dar o índice de massa corpórea em quilos por metro quadrado. É extremamente simples esse cálculo. Isso é fácil da gente fazer no dia a dia. Ele só nos dá a relação peso-altura. 82 dividido por 1,6 dividido por 1,6, na prática é assim que a gente faz, dá 32,0. Portanto, essa paciente tem obesidade classe 2.
Então, pelo cálculo que nós fizemos agora ao vivo, nós temos 32 quilos por metro quadrado. E nessa situação, a paciente se enquadra na obesidade grau 1, portanto, o item C. Ela seria grau 2 se tivesse mais que 35 quilos por metro quadrado, e nessa situação não é severa. Severa é o grau 3, quando é acima de 40 quilos por metro quadrado. Dando sequência, nós vamos entrar em duas questões cujo enunciado é muito parecido, e nós só vamos tirar ah, hum, itens para a gente responder as questões. Então, muita atenção. Um paciente de 46 anos de idade, sexo masculino, branco, de origem mediterrânea, procurou um ambulatório de clínica médica com queixa de excesso de peso. No interrogatório, negou ter outros problemas exceto seu peso, negando também qualquer antecedente mórbido importante. Portanto, o paciente somente com obesidade. No exame físico, encontrava-se com um peso de 98 quilos e uma altura de 1,71 m, estando em bom estado geral. E aí nós já encontramos um problema: pressão arterial de 150 por 100 milímetros de mercúrio, ausculta pulmonar e cardíaca normais, o abdômen globoso, sem visceromegalias e a circunferência abdominal de 110. Trazia consigo alguns exames laboratoriais recentes. A glicemia de jejum 108 miligramas por decilitro, portanto não era uma glicemia normal, que o normal é até 99, mas também não era uma glicemia com critério para diabetes, porque nessa situação tem que estar acima de 126. Nessa situação, a melhor conduta é submetê-lo à glicemia após a sobrecarga de glicose de 75 gramas via oral. E nessa situação veio 136 horas. Isso está dentro do padrão da normalidade. Para que o indivíduo seja diabético, neste teste oral, a glicemia tem que estar acima de 200 miligramas por decilitro. E se ele tiver entre 140 e 199, ele é classificado como intolerante. Então, só para fazer eh, um resumo deste item de análise: glicemia de jejum alta com glicemia pós-teste oral normal, eu me enquadro no grupo do glicemia de jejum alterada, que é um dos itens lá dos critérios de diabetes. Dando sequência, ácido úrico de 9,4, alto, até um 7,68, é o normal, depende do método. O colesterol de 220 também é alto, o normal é entre 190 a 200. Triglicéride de 230 também alto, o normal é até 150, no máximo 200. E somente baseado nos dados acima, nós vamos responder este e o próximo teste, né? No tocante ao estado nutricional do paciente, nós podemos dizer que se trata de um paciente com sobrepeso. Vou fazer um parênteses. Vamos lá calcular de novo a nossa índice de massa corporal deste paciente. Então, calculadora na mão, nós vamos pegar 98, vamos dividir por 1,71 e vamos dividir por 1,71, e o resultado é 33,5. Então, não é um paciente com sobrepeso. O sobrepeso ele teria que estar entre 25 e 29,9 quilos por metro quadrado. Trata-se de um paciente obeso mórbido? Também não, porque o paciente com obesidade mórbida tem que estar com um IMC acima de 40 quilos por metro quadrado. Questão D. Trata-se de um paciente com obesidade de acordo com os critérios da OMS para o IMC? Sim, isso é verdade.
D, quanto a sua circunferência abdominal superior a 100 é suficiente para afirmarmos que a sua obesidade é grau 2. Está errada essa última questão. Por quê? Porque a obesidade grau 2 é classificada pelo índice de massa corpórea. A circunferência abdominal nos infere o grau de gordura visceral e, portanto, o grau de resistência insulínica. Questão correta é o item C. Trata-se de um paciente com obesidade 1, com os critérios da OMS. Na segunda questão, né, quer dizer, na próxima questão, aonde você tem o mesmo enunciado, vamos de novo fazer esse exercício. Um paciente de 46 anos, sexo masculino, branco, origem mediterrânea, procurou o ambulatório de clínica médica porque tinha excesso de peso. No interrogatório, ele negou ter problemas, doenças, exceto peso, e negou também antecedente mórbido. No exame físico tinha peso de 98 quilos e uma altura de 1,71 m, nós já vimos que isso dá um IMC de 33, com bom estado geral, pressão arterial alta, ausculta pulmonar e cardíaca normais, abdômen globoso, sem visceromegalias, a circunferência abdominal de 110, ela é alta, porque o normal é até 99, 98, trazia consigo alguns exames realizados em que mostrava uma glicemia de jejum alterada, que era o item que ele era classificado de acordo com os critérios para diabetes mellitus, ácido úrico alto, colesterol alto, triglicéride alto, e baseado nesses itens, desta vez a gente solicita, no tocante à fisiopatologia do processo mórbido da doença, né, que acomete o referido paciente, podemos afirmar que a sua circunferência abdominal permite afirmar que ele tem resistência insulínica. Questão B, a sua secreção de insulina é normal. Questão D, C, o nível de triglicéride elevado indica que as ilhotas pancreáticas estão entrando em falência. E a questão D, o paciente tem deficiência de secreção insulínica, por isso é próprio dos obesos. Veja bem, a resistência insulínica é um item que pode ser marcado por vários condicionantes. E o mais importante deles é a gordura intravisceral. Essa nos dá uma grande capacidade de avaliação do estado mórbido do paciente, da doença do paciente. Essa adiposidade visceral é definida como sendo a gordura acumulada dentro da cavidade abdominal, principalmente aquela que está no fígado, no pâncreas, nos intestinos e no estômago. Essa gordura, ela é um pouco diferente da gordura subcutânea. Ela tem ela tem receptores específicos para cortisol e para adrenalina, portanto ela é muito mais lipolítica. E a lipólise acontece, liberando então ácidos graxos livres e triglicérides, que vão imediatamente para o sistema porta, banham o fígado e com isso pioram o que a gente chama de resistência insulínica. A gordura subcutânea, ela não tem essa capacidade. Tecnicamente, como tecido adiposo, ela é menos mórbida. Então, pela sua quantidade, ela acaba se equivalendo em malefício. As células gordurosas intraviscerais, elas são menores e são mais afeitas a essa lipólise. A secreção de insulina tem relação exatamente com a resistência insulínica. Quanto mais alta, maior a resistência. O corpo busca vencer a resistência
da gordura produzindo mais insulina e aumenta a quantidade de gordura intraabdominal. Por isso que a cintura abdominal, a circunferência abdominal é um determinante para isso. Nesta questão, o item certo é o A. A sua circunferência abdominal permite afirmar que ele tem resistência insulínica, apesar de que isso talvez tenha que ser visto laboratorialmente. Não há muita evidência laboratorial específica da dosagem de insulina e glicemia para esse item, porque ele varia muito de um dia para o outro, de uma situação para o outro. Eu vou lembrar que a insulina sérica tem uma reserva muito pequena, de 15 minutos, e ela age muito brevemente. Então, esses critérios para resistência insulínica não são somente dosagem de insulina e glicemia sérica. Partindo, então, para a próxima questão, o enunciado diz: a prevalência da obesidade tem aumentado substancialmente, constituindo um dos maiores problemas atuais da saúde pública, principalmente nos grandes centros urbanos. Sobre esta patologia, podemos afirmar: A. A obesidade é o maior fator de desenvolvimento para o diabetes tipo 1 e está associado à hipertensão e dislipidemia, fatores de risco importantes para a doença cardiovascular. B. O excesso de adiposidade acarreta comprometimento estético, muitas vezes suficientemente grave para causar danos psicológicos sérios. C. A obesidade tem sido considerada atualmente como uma síndrome na qual múltiplos fatores etiológicos podem atuar isoladamente ou em conjunto. Entretanto, ainda não há nenhuma associação da patologia com fatores genéticos. E a questão D, o índice de massa corpórea é o parâmetro mais utilizado para classificar o grau de obesidade e é obtido dividindo-se a altura em metros quadrados do peso em quilogramas. Já vou facilmente eliminar a questão D, porque isso nós já discutimos nas outras questões. Exatamente o oposto. O índice de massa corpórea é a divisão do peso pela altura, não a altura pelo peso. Analisando item por item. Então, aqui na questão A, a obesidade é o maior fator para o desenvolvimento do diabetes tipo 1, está completamente errada, porque o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, é uma doença de características completamente diferentes da diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 talvez seja outra doença muito diferente da que nós temos relacionada à obesidade. O excesso de adiposidade da questão B acarreta comprometimento estético, muitas vezes suficientemente grave para causar danos psicológicos sérios. Essa é a questão verdadeira. A gente não pode esquecer que o excesso de peso dá problemas clínicos, morbimortalidade muito alta, mas também tem problemas psicológicos. Então, a questão correta é a B. Finalmente, a última questão. Na avaliação da dor abdominal aguda, o papel da anamnese e o exame físico são primordiais. Ora, a clínica é primordial, a propedêutica é primordial. Grandes clínicos, desde Hipócrates, são os grandes médicos que nós tivemos. Grandes síndromes foram descobertas exatamente porque tínhamos grandes clínicos. Então, exame clínico e a história médica faz parte de 90% do nosso diagnóstico. Não podemos ser substituídos por máquinas por causa disso. Então, ninguém trata, como eu sempre coloco o papel, ninguém trata exame, a gente trata o paciente. Nos casos em que se necessita de exames complementares, para melhor acurácia diagnóstica,
O exame de imagem mais útil nos pacientes obesos e com distensão gasosa é, eu vou lembrar que, filosoficamente, eu gostaria que todos lembrassem disso pelo resto da vida. A gente só solicita um exame se a gente sabe interpretá-lo, senão nós estamos perdendo tempo e gastando dinheiro e onerando o tratamento do paciente de maneira inútil. Nessa situação, A, ressonância magnética, B, raio-x de abdômen com 3 incidências, C, ultrassonografia ou D, tomografia computadorizada. Nós estamos aqui nessa questão querendo saber qual é a importância da gordura intraabdominal e como é que nós fazemos para ter uma ideia do cálculo. Então a gente já colocou que gordura abdominal ela é importante porque ela causa doença cardiovascular, ela tem características diferentes e ela sozinha já é associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Existem até critérios para índice de adiposidade visceral, e eles são altamente, relacionados à resistência insulínica. O item clínico mais importante é a circunferência abdominal. Basta pegar uma fita métrica e você vai na altura da cicatriz umbilical, medir essa circunferência abdominal. Se tiver acima de 98, você tem aumento de circunferência abdominal. Mas o exame, se você for um pouquinho mais minucioso, que nos dá a ideia do cálculo da gordura intraabdominal, é a tomografia computadorizada. Portanto, o item correto é o item D. Eu termino aqui o segundo item de obesidade, respondendo questões clínicas de tratamento e diagnóstico. Muito agradecido à Unilink, eu espero que todo mundo tenha aproveitado e aguardem as próximas questões da especialidade. Um forte abraço a todos.